Senhores deputados, senhoras deputadas, meu caro presidente desta sessão, deputado Bruno Gonçalves, jovem liderança da região metropolitana e filho de um dos maiores prefeitos do estado do Ceará, prefeito Acilon Gonçalves de Eusébio, telespectadores da TV Assembleia, TV Sinal de Aracati, TV Verde Vale do Cariri, mais precisamente de Juazeiro do Norte, senhores que fazem a audiência da nossa emissora FM Assembleia. Antes de tudo, já quero solicitar da mesa diretora da casa para que restabeleça os serviços de TV por assinatura que nós temos nos nossos gabinetes e nas demais estruturas da casa, para que nós possamos ter um feedback mais rápido das transmissões, em especial da transmissão da sessão legislativa da Assembleia. Venho aqui, senhores deputados, senhoras deputadas, me reportar a um dos mais importantes assuntos que desde 2007 trago à tribuna dessa casa, realizo audiências públicas, fiz viagens a Brasília, discuti com ministros por duas vezes, com dois ministros da Integração Nacional, varando aí a dois governos, o governo da presidenta Dilma e o governo do presidente Michel Temer, e que finalmente agora, por uma decisão acertada, uma decisão abalizada tecnicamente, em especial, e em virtude desses últimos anos que tivemos, eminentemente, de caracterização como anos de seca no nosso estado do Ceará, que foi fazer justiça com a inclusão de novos municípios do estado do Ceará no semiárido nordestino, por conseguinte, no semiárido brasileiro. Acaraú, Amontada, Beberibe, Cascavel, Fortim, Granja, Marco, Martinópole, Moraújo, Morrinhos, São Luís do Curu, Senador Sá, Tururu, Uruoca e Viçosa do Ceará. Esses são os 15 municípios cearenses que terão a inclusão garantida no mapa de localidades classificadas como semiáridas. Caros parlamentares, digo isso porque na última quinta-feira, dia 27, a vice-governadora cearense, Isolda Sela, participou em Recife, Pernambuco, da reunião do Conselho Deliberativo da SUDENE, o CONDEL, com a participação de governadores de toda a região Nordeste. Entre os temas debatidos estava a proposta de inclusão de 32 municípios cearenses na região do semiárido, reconhecido pelo governo federal. Desses, os 15 citados já foram garantidos. Para a delimitação do semiárido, é preciso se inserir nos seguintes critérios, deputado Bruno Pedrosa: a precipitação pluviométrica média anual igual ou inferior a 800 milímetros, o índice de aridez de Thornton White igual ou inferior a 0,50, o percentual diário de déficit hídrico igual ou superior a 60%, considerando todos os dias do ano. O semiárido, conforme delimitação do Ministério da Integração, abrange uma área de 126.515 km², representando cerca de 90% do território cearense. Atualmente, ou até a semana próxima passada, englobava 150 dos 184 municípios cearenses, que compõem o nosso estado. As potencialidades econômicas da região são fruticultura, pecuária, apicultura, produção de grãos, exploração e beneficiamento de riquezas minerais, dentre outras. Na região também, criar incentivos para o desenvolvimento de outras atividades produtivas que não dependam diretamente do regime de chuvas e atividades que não são exclusivamente rurais, como aquelas ligadas à educação, comércio, turismo, artesanato, dentre outras. Os 32 novos municípios do Ceará possuem parâmetros técnicos compatíveis com os requisitos exigidos. Com o redimensionamento, os municípios passam a ter acesso a políticas públicas e financiamentos governamentais diferenciados, compatíveis com a situação hídrica local. As cidades também terão prioridade no acesso a recursos do Fundo Constitucional do Nordeste, FNE. O CONDEL decidirá com base em estudo do grupo de trabalho criado para analisar o assunto. Eu quero aqui, deputado Ferreira Aragão, líder dos líderes desta casa, ter a oportunidade de comemorar, sim, porque dos 184 municípios cearenses, para que a sociedade tenha o conhecimento melhor, 150 já fazem parte do semiárido, uma delimitação advinda do ano de 2005, de uma portaria interministerial dos Ministérios da Integração Nacional, Ministério
do Meio Ambiente e Ministério da Ciência e Tecnologia, que deram a condição daqueles que eram considerados, há algum tempo atrás, a área do polígono das secas, meu caro líder, deputado Evandro Leitão, e que agora tiveram a oportunidade de ascender a essa condição com essa nova denominação lá no ano de 2005. Lembro ainda que em 2005, o primeiro governo do presidente Lula, e era ministro da Integração Nacional, o cearense Ciro Gomes. E depois de uma luta de vários personagens da história política cearense, eu mesmo, desde o meu primeiro ano aqui em 2007, nesta casa, lutava para que esses municípios fossem abrangidos de uma forma em geral, pois seria uma forma de fazer com que a competitividade de condições entre os municípios que faziam limites entre si pudesse ser uma forma de marcar o desenvolvimento regional para uma boa parte dos municípios cearenses. É verdade que a maioria desses municípios concentram-se ao longo da faixa litorânea do estado do Ceará. No nosso estado, apenas os municípios de Caucaia, de Itapipoca e também de Aracati e Capuí, que eram banhados pelo nosso Oceano Atlântico, estavam dentro das condições, minha cara deputada doutora Silvana, de serem inclusos no semiárido. A nossa empresa cearense, que é a FUNSEM, Fundação Cearense de Meteorologia, apresentou um estudo abalizado, refazendo as perspectivas de análise desses índices que são necessários para que os municípios sejam inclusos no semiárido. Ora, deputada doutora Silvana, só para a senhora ter uma ideia, o município de Aracati, que extrema com Fortim, ele tinha a condição de estar no semiárido, portanto, o seu agricultor, o seu pescador, o seu comerciário, o empresário, o micro pequeno empresário, tinham condição de ir ao Banco do Nordeste, instituição financiadora do Fundo Constitucional de Desenvolvimento do Nordeste, e pegar dinheiro mais barato, pegar dinheiro numa condição melhor do que o seu vizinho no município de Fortim, que tem as mesmas condições geográficas, a mesma realidade. Não vou muito longe, lá na região do Buqueirão do Cesário, que tem 3 municípios que fazem parte daquela região. O município de Morada Nova e o município de Russas estavam dentro do semiárido. Já o agricultor, lá do município de Beberibe, também no Buqueirão do Cesário, vizinho, estava privado dessa condição. E, felizmente, após esses 6 anos de falta de chuvas, nós fizemos esse estudo, que eu quero dizer, o governo cearense, através da FUNSEM, se provou que esses 15 municípios já teriam condições de serem aplicadas as regras vigentes, mas com uma escala temporal de se colocar esses 6 anos de falta de chuvas, para que fosse feita essa nova delimitação. Dos 32 municípios cearenses, felizmente, 15 deles já entraram. E isso é importante porque já tiveram vários atores políticos nesta luta. Ressalto, por exemplo, o senador José Pimentel, que há cerca de 6, 7 anos atrás conseguiu incluir, numa medida provisória do governo federal, aprovada no Senado, quando possível, uma parte. Logo em seguida, deputado Elmano, aprovada no Congresso Nacional, mas que, infelizmente, naquele momento, a equipe econômica do governo federal sugeriu a que ocorresse um veto e, portanto, esse veto foi aplicado a todos os 32 municípios cearenses que tinham sido colocados nesta discussão pelo senador José Pimentel e foram vetados pela presidenta Dilma. Outro estudo realizou-se, e agora, por último, já neste ano, eu e o deputado Manel Duca tivemos a oportunidade de ir a Brasília, estarmos em audiência com o ministro da Integração Nacional, o ministro Helder Barbalho, acompanhados do deputado federal Aníbal Gomes, e conseguimos abrir mais uma vez essa discussão, para que esse grupo de trabalho pudesse ampliar essa situação. Esforços do governador Camilo Santana, esforços de outras lideranças políticas também foram necessários para que isso ocorresse. E, felizmente, dos 34 que estão fora, nós conseguimos incluir na última quinta-feira 15 deles. Então, já será boas novas para essas localidades, esses municípios cearenses. Essa é uma defesa pertinente do nosso mandato. Na Assembleia, já há mandatos anteriores, temos nos mobilizado ao lado de prefeitos e parlamentares para ampliação da região com essa condição climática.
o governo estadual, tem ouvido ao nosso clamor e já tem atuado de Deputado maneira Sérgio Aguiar, intensa. no final do pronunciamento de Vossa Excelência. Pois não, querida deputada. Pela inclusão desses novos municípios. Atendendo à solicitação, em abril, a FUNSEM realizou audiência pública nesta casa, ou melhor, esta casa realizou audiência pública, onde tivemos a oportunidade de ouvirmos esse relato da FUNSEM e mobilizamos parlamentares para essa pauta. No dia seguinte, nos reunimos com o ministro da Integração, Helder Barbalho, para apresentar a demanda. Enfim, registramos aqui este importante feito, que sem dúvida vai amenizar os efeitos da estiagem na vida de muitos cearenses. Reforço, contudo, que no tocante à atividade econômica, além de ações de investimento para os municípios que estão na região, é fundamental fortalecer a segurança hídrica do Estado, garantindo o acesso à água para a população e a sustentabilidade econômica. Deputado Elmano de Freitas, Vossa Excelência, que é um andarilho pelo interior do Estado, sabe que o município de Granja é o quarto maior município em extensão territorial do nosso estado do Ceará. Ele, em alguns momentos, tem uma caracterização bastante adversa, pois vive principalmente da extração da carnaúba, do pó e da cera, e também, muitas vezes, apenas dos benefícios sociais do governo federal. E um município a poucos quilômetros, bem próximo, que é o município de Tianguá, um dos maiores produtores de hortifruti granjeiro do nosso estado, estava colocado no semiárido em detrimento do município de Granja. Felizmente, o governo federal, através desta ação, consegue diminuir essas desigualdades, mas sabemos que ainda há muito caminho por trilhar, porque ainda faltam outros municípios que não foram atendidos. Passo a escutar Vossa Excelência, a título de aparte, nesse nosso pronunciamento. Muito bom dia, deputado Sérgio Aguiar. Mais uma vez aprendendo com Vossa Excelência. Eu sabia que Granja era muito grande, não sabia que era exatamente o quarto. Mas já agradeço, sempre aprendendo com Vossa Excelência, por conhecer muito o Estado, ainda mais aquela região. Eu quero também, com muita alegria, parabenizar Vossa Excelência e dizer, eu fiz questão também de ir a Recife e acompanhar a reunião do CONDEL. Tive a satisfação de lá estar com o senador Zé Pimentel, que fez questão de pessoalmente estar lá para defender a inclusão dos 15 municípios. Lá estava o deputado federal Aníbal Gomes. Eu tenho que registrar pela sua dedicação ao tema, assim como Vossa Excelência, o deputado Duca, outros deputados dessa casa, dizer de que nós já tivemos uma aprovação unânime há um prazo de 60 dias para que municípios que não foram incluídos possam ter um recurso e pedir a inclusão. O governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel, lá estava, já disse que vai recorrer para incluir alguns municípios do estado de Minas Gerais, e nós sabemos que na região Bela Cruz, infelizmente, ainda não foi contemplado nessa decisão, e é muito importante que possamos brigar para que Bela Cruz entre. A Caraú teve a felicidade de estar incluída, a Montada está incluída, Vossa Excelência leu os municípios, Bibiribe. Portanto, eu acho que é uma conquista muito importante para os municípios do estado do Ceará. Isso vai facilitar redução de juros para agricultor, para atração de empresas com Fundo Constitucional do Nordeste. Portanto, eu quero parabenizar a Vossa Excelência, porque traz um tema absolutamente importante para o desenvolvimento desses municípios, para o estado do Ceará, e nós queríamos, portanto, apenas registrar essa possibilidade ainda dos próximos 60 dias, o estado do Ceará recorrer. Quero registrar que a vice-governadora esteve presente à reunião, a vice-governadora Isolda Sela, importante presença da nossa vice-governadora, defendendo os interesses do estado do Ceará, mas quero parabenizar a Vossa Excelência por trazer esse tema, de divulgar e o seu posicionamento e a ação concreta do seu mandato em favor desses municípios, para hoje poder festejar que definitivamente estão incluídos no semiárido. Parabéns à ação do mandato de Vossa Excelência e de mais deputados. Muito bem, deputado Elmano de Freitas, incorporo a parte de Vossa Excelência ao meu pronunciamento e registro, por exemplo, foi inaugurado há pouco mais de 40 dias atrás o aeroporto regional de Cruz, lá nas áreas limites de Cruz com Jijoca de Jericoacoara. E se esses municípios fossem contemplados pelo FNE, empresas de locação de veículos, empresas de meios de hospedagem, empresas da área de serviços como um todo, seriam ali incluídas com condições diferenciadas pelo Fundo Constitucional do Nordeste, o que é verdadeiramente combater a exclusão e dar melhores condições de competitividade para municípios daquela região que tem um importante equipamento, como é o caso do nosso aeroporto regional de Cruz. Quero ouvir agora a nobre deputada, a doutora Silvana, que eu tenho certeza que Barroquinha e Camusim foram municípios que não foram incluídos, mas nós vamos continuar nesta luta para incluirmos mais e mais municípios. Eu sei que a tenho como aliada
para levantar e envergar essa bandeira aqui no Parlamento Estadual. Deputado Sérgio Aguiar, eu não podia deixar de apartear Vossa Excelência, até porque todos sabem do carinho, respeito que eu tenho pelo mandato de Vossa Excelência, que eu considero, e vou dizer isso pela primeira vez aqui publicamente, um mandato realmente macro. Vou explicar o que eu vejo por um mandato macro. Vossa Excelência se preocupa com o Estado do Ceará e consegue representar de forma macro. Vossa Excelência pleitia por todos esses municípios, como se realmente Vossa Excelência fosse de cada um desses municípios. Isso me deixa muito feliz quando eu começo a entrar pela terra dos meus antepassados, que é ali Granja, meu avô, meus bisavós são de lá, meu pai, e eu me sinto muito bem representado por Vossa Excelência, aquelas terras ali, eu fico muito feliz, deputado Sérgio Aguiar, quando vejo Vossa Excelência brilhar. Muito obrigada, minha amiga. Quando eu vejo Vossa Excelência, deputado Sérgio Aguiar, brilhar com um feito desse, quando você beneficia 15 municípios a mais, os incluindo, a quantidade de benefício que cada um desse cidadão vai ter, realmente me deixa feliz com o mandato de Vossa Excelência, cada vez mais me deixa o coração mais próximo de Vossa Excelência e da nossa querida prefeita Mônica, que para mim é uma amiga pessoal e uma amiga também da nossa igreja. Parabéns, meu amigo deputado Sérgio Aguiar. Obrigado, minha cara deputada doutora Silvana, e verdadeiramente é uma luta. Nós estamos aqui, acredito que o Brasil, já desde a sua colonização, o Norte e o Nordeste já foram bastante sofridos, tendo em vista todas as adversidades que existem na região, principalmente com relação às condições climáticas. A política da SUDENE, na segunda metade do século passado, e principalmente nos governos militares, ela serviu para poder trazer alguns avanços, entretanto, eles eram muito localizados. E o que nós esperamos agora é justamente que com essa nova determinação da espacialização do semiárido nordestino, nós possamos trazer a outros municípios condições favoráveis para que eles possam se desenvolver. Como eu disse, a grande maioria é ao longo do litoral, mas eu não me sinto contemplado com uma política onde o município de Morrinhos, que é vizinho ao município de Santana do Acaraú, onde aquilo que o agricultor de Santana cultiva é a mesma coisa que aquele que mora a poucos metros de sua casa, mas que é do município de Morrinhos, esteja fora de uma realidade de competição igual. A farinha que é produzida por um tem a mesma qualidade da farinha que é produzida pelo outro. E assim sucessivamente. Então são com ações como essa que eu acredito que os nossos mandatos devem estar a serviço da população, a que a gente possa ter essas características que são importantes de municípios que, grande maioria deles, tem um solo empobrecido. Sabemos que vivemos numa terra em que o sedimento que existe aqui não é para que a gente tenha, a não ser lá na região do Cariri, grandes condições de agricultura, então temos que pelo menos minimizar. Por exemplo, algumas leis que foram apresentadas pelo hoje presidente do Congresso Nacional, o senador Eunício Oliveira, elas tinham caráter de fazer com que aqueles que recebiam recursos do Fundo Constitucional do Nordeste tivessem uma situação diferenciada. Pasme, doutora Silvana, em alguns momentos, aquele que tinha ido buscar R$10 mil no Banco do Nordeste, ele pagava com R$1.000, se fosse do município do semiárido. Se fosse fora do semiárido, era mais de 5 mil que ele tinha que pagar. Então, são condições inigualáveis, que a gente faz com que esse desequilíbrio possa agora ter, por parte do governo federal, através do CONDEL, do Conselho Deliberativo da SUDENE, essa expectativa. E vou estimular, vou até com a boa nova que o deputado Elmano, que estava participando lá, nos trouxe, dizendo desse prazo de recurso, já vou apresentar à Comissão de Desenvolvimento Regional da Casa uma nova audiência pública para que a gente faça com esses municípios que ficaram à margem desta nova delimitação, para que a gente tente subsidiar, quer seja a Casa, quer a Prece, quer o governo do Estado, para dar a condição desses municípios recorrerem e poderem também estarem incluídos nessa nova delimitação do semiárido. Por fim, quero fazer por justiça o registro ao prefeito de Uruoca, prefeito Kilsen. Foi ele quem nos provocou, então logo assumiu a prefeitura, para que continuássemos com essa luta, e felizmente Uruoca é um dos municípios que estão nesses 15 incluídos.
certamente será fundamental também para que aquela terra possa se desenvolver. Deixo, portanto, deputada Aderlânia Noronha, o registro feito nesta casa, de que conseguimos dar o primeiro passo de uma luta que já vem de há muito, mas que, felizmente, na última quinta-feira, lá na reunião do Conselho Deliberativo da SUDENE, conseguimos marcar o primeiro ponto de incluirmos, dos 34 municípios que estão fora do semiárido, no nosso estado do Ceará, 15 deles. Foi o primeiro passo. Deputado Moisés Braz, Vossa Excelência sabe da nossa luta e vamos lutar cada vez mais por todo o estado do Ceará. Muito obrigado.